Olá, caro espectador! Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Guilherme Maldonado Filho. Ele é graduado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, realizou residência em cirurgia vascular no Instituto Dante Pazanese, em São Paulo. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Ele é membro da Society for Vascular Surgery. Ele é o preceptor da Residência de Cirurgia Vascular do Hospital Santa Casa e o atual presidente da Regional de Mato Grosso do Sul, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui hoje em nosso programa. Nós vamos falar um pouquinho sobre as varizes. As varizes que são incidentes em milhões de pessoas, responsável por 18% das patologias em geral e que não escolhe classe social ou idade. E fala um pouquinho para nós, Guilherme, sobre o que é variz e as causas de varizes, por favor. Varizes, elas são veias dilatadas, alongadas e tortuosas, que vão perdendo a sua função com o decorrer do tempo. Existem fatores que a gente chama de causas primárias e causas secundárias. As causas primárias são aquelas que a pessoa já nasce com isso, é inerente a ela. Tem um fator de hereditariedade, um componente familiar. Então, se o pai e a mãe, por exemplo, têm varizes, existe 90% de chance que um dos filhos venha a ter varizes. Não necessariamente tem que ser o pai ou a mãe, pode ser um tio, uma tia, um avô, uma avó. Mas desde que na família tenha varizes, existe esse componente de hereditariedade e muito provavelmente um dos filhos vai ter. Além dessas causas, fatores externos podem facilitar o aparecimento de varizes, como hormônio na mulher, gravidez e algumas profissões, como por exemplo, professor que fica muito tempo em pé. Então, há uma sobrecarga nas pernas e isso vai levando à dilatação das veias. As causas secundárias, elas são secundárias a alguma coisa. Por exemplo, a pessoa teve uma trombose venosa, entupiu as veias lá do fundo da perna. Então, o sangue que chega do coração, através das artérias, ela tem que retornar para o coração. Se está entupida as veias principais, o organismo vai criando como se fosse desvios. Então, colaterais. Então, essas veias superficiais vão dilatando para trazer de volta o sangue para o coração. Então, aí começa a ter varizes e elas são secundárias a uma trombose venosa. Então, dá para a gente falar que as varizes são como se fosse uma alternativa do corpo a poder suprir no caso das varizes, de causa secundária, tá certo? Entendi. Porque como estava entupido lá as veias principais, o organismo vai criando desvios. Então, são varizes secundárias. Mas isso porque teve uma trombose venosa antes, certo? Mas a maioria é de causa primária, ou seja, o componente hereditário é o principal fator. Quando eu fui ler um pouquinho sobre isso, eu vi que incide em várias faixas etárias. A gente sempre acha que a variz, de repente, é da pessoa acima de 30 anos, já teve um tempo, para poder aparecer. Mas eu vi também que também está no jovem, na criança. É isso mesmo? Isso. Existem varizes congênitas, varizes que assim, a pessoa já nasceu com problema de formação nas veias. Sim. Dentro das veias existem umas válvulas que vão direcionando o sangue da perna para o coração. E às vezes a pessoa nasce sem essas válvulas. Então, as veias já são sobrecarregadas desde o início e desde criança já pode ter varizes. Ou também pode acontecer malformação no sistema venoso da pessoa. Então, por exemplo, uma veia profunda que devia existir, ela não existe, ela nasceu sem aquela veia. Então, as veias superficiais vão também se dilatando para poder fazer esse desvio. Isso pode acontecer em criança. Então, na verdade, a variz é mesmo uma patologia, ela não é só uma situação estética, Exatamente, ela é uma doença, e deve ser tratado como uma doença. Entendo. Então, muitas vezes eles são tratados por outros profissionais de outras áreas, nem sempre médicos, de outras áreas da saúde, como se fosse apenas uma coisa estética.
mas tem que ser tratado como doença por um profissional habilitado. Entendi. E quais são os sintomas das varizes? Quando que a pessoa desconfia que ela tem varizes, por exemplo? Bom, as varizes, sim, elas são visíveis, né? Então a pessoa já se incomoda muitas vezes porque ela está percebendo que as veias da perna dela estão dilatando, estão ficando dilatadas. A perna fica feia. A perna vai ficando feia. Mas ela causa vários sintomas, né? Então, as causas, assim, as queixas mais frequentes, na verdade, são a sensação de peso, de cansaço, o inchaço, a fadiga, né? A pessoa de manhã cedo ela não tem normalmente sintoma, porque ela estava deitada, ela estava em repouso, e no decorrer da tarde, quando ela vai ficando muito tempo em pé, essas veias vão ficando muito mais dilatadas, vão aparecendo tanto as queixas de sintomas quanto o inchaço. Entendo. E quando você vai ao médico, vai ao cirurgião vascular, né, para poder fazer o diagnóstico das varizes, existe algum exame que você faz, ou assim, o exame é só físico? Ou tem algum exame laboratorial que você faz, algum exame complementar, por exemplo? O diagnóstico ele é basicamente clínico. É você, a história que o paciente nos conta, né? E mais o exame físico. Você vai lá e examina a perna da pessoa e vê as varizes dela, palpa pulso e várias outras coisas que o cirurgião vascular faz, certo? E existe um exame complementar, que é um ultrassom das veias, um ultrassom colorido, que se chama ecodoppler. Então ele vai avaliar não só as veias superficiais, as safenas no caso, mas como também o sistema venoso profundo. Porque para a gente tratar varizes, a gente tem que ter certeza que lá pro fundo está tudo bem. Senão nós vamos tirar veias que muitas vezes são aqueles desvios, como eu falei para você, que o organismo criou porque lá no fundo tem algum problema. Se a gente tira, nós vamos causar mais problema para o paciente. Então, na verdade, é importante mapear, digamos assim, né? Exatamente. Quais são as partes doentes, as varizes doentes, para você poder fazer uma intervenção depois. E qual é a intervenção? Quais são os tratamentos que existem para varizes? Bom, nós temos desde os tratamentos cirúrgicos como os tratamentos não cirúrgicos. Nos tratamentos não cirúrgicos são muitas vezes tratamentos clínicos. Então nós vamos tratar os sintomas que a pessoa tem. Se ela tem dor, tem inchaço, através de medicação, através do uso da meia elástica, nós vamos tratar sintomas. Gostaria de dizer que sim, a gente vê muita propaganda em televisão de creme para fazer sumir varizes, remédio para sumir varizes. Isso não existe, tá? Uma vez que as varizes apareceram, nós só vamos conseguir tratá-las com cirurgia ou com aplicação. A medicação, ela só é um sintomático. Como uma pessoa tem dor de cabeça, ela toma um remédio para dor de cabeça. Tem febre, toma um remédio para baixar a febre. Os remédios, eles são só sintomáticos. Tá? Além dos medicamentos, dos sintomas da meia elástica, existem tratamentos através de aplicação de espuma, por exemplo. É um tratamento não cirúrgico. E existem os tratamentos cirúrgicos, né? Hoje, com o advento do laser e da radiofrequência cirúrgica, nós estamos assim preservando o máximo possível as safenas no local dela, tratando pontos só de insuficiência, evitando arrancar, tirar fora a safena. Então a cirurgia ela evoluiu muito. Desde a década de 50, em que a gente fazia cortes grandes na perna, ficavam algumas cicatrizes mais inestéticas e arrancava as safenas, até as técnicas de hoje evoluiu muito, melhorou muito. Mas por que hoje não tira mais essa fena? Qual foi a intenção disso com o valor dos anos, por exemplo? A safena, quando ela está doente, ela tem que ser tratada, porque ela também vai causar problemas na perna, né? Vai trazer complicações. Você arrancar a safena traz assim, um pós-operatório mais prolongado, mais dor no pós-operatório, mas ainda é usado. Ainda se utiliza a fleboextração em casos em que você não consegue preservá-la. Quando você, no local dela, né? Nós vamos tratá-la lá no local dela. Através do laser, por exemplo, nós vamos queimá-la lá dentro, ela fica lá onde ela está. Ela vai deixar de existir, mas ela fica lá dentro. Não é arrancado. Mas em algumas situações você não consegue fazer o laser, por exemplo. Aí tem que tirar a safena na técnica normal, convencional. Então, na verdade, a indicação do tratamento depende de cada caso, de cada paciente. Exatamente. Eu escutei você falar, comentando sobre as cirurgias, a técnica de espuma, que é uma técnica que tem substituído as cirurgias, é isso? Ou não? Não. É assim, a espuma, ela ganhou notoriedade agora recentemente, né? Porque houve um programa no Fantástico, com o Dr. Drauzio Varela, sobre espuma. Então, assim, veio como se fosse assim, um boom, uma coisa nova. Na verdade, o tratamento de espuma já existe há muito tempo. Ela é mais uma ferramenta, um método para você tratar. Cada paciente, você tem que, juntamente com o paciente, escolher qual é o melhor tratamento.
Então, em algumas situações, a espuma ela é melhor indicada. Em outras situações, não. E às vezes, em algumas situações, você não pode nem usar a espuma. Tá? Então, as cirurgias e a espuma, elas têm que ser, essa decisão de qual vai ser utilizada, juntamente com o paciente e o seu médico. Então, o paciente chega, ele é examinado, são feitos os exames, e aí nós vamos decidir qual é o melhor tratamento para aquela pessoa. Tá? Tem que ser direcionado. Mas é uma excelente opção, sim, a espuma, porque ele é um método que não envolve cirurgia, não envolve anestesia, não envolve internação, não envolve repouso, a pessoa sai dali com a meia elástica, vai para o trabalho, vai para casa. Não precisa de licença médica, nada disso? Não, ela pode simplesmente ir para o trabalho dela. Essa espuma é aquela mesmo princípio do tratamento das aplicações, porque sempre a gente escutava falar, né, de cirurgia de retirada da safena, e que agora se poupa muito, e fazia como complementação as aplicações, que é aquelas injeçõezinhas que vai fazendo nos vasos. É a mesma coisa dessa espuma ou é um pouco diferente? Ela é um pouco diferente. Ah, tá. Ela é usada mais para varizes grossas, né? Varizes em que a gente ia operar, na verdade. Tá. Calibre é importante. Calibre maior, exatamente. Então, é feita uma espuma, né? Através de uma passagem de uma seringa para outra, que a gente faz isso ali na hora. E a gente, através do ultrassom, a espuma ela é ecoguiada, ela é feita com acompanhamento do ultrassom, para a gente ver onde nós estamos injetando a espuma. Ela não é feita às cegas. Então, a gente vai injetando e vai acompanhando, e vamos direcionando para onde a gente quer que a espuma vai. E aí ela vai queimar a veia, essa veia depois vai deixar de existir, ela vai regredir, certo? Entendi. Tá. Então, ela é um excelente método, mas tem as suas indicações, né? Tá. As aplicações, aquela escleroterapia, né, dos vasinhos pequenininhos, vermelhinhos principalmente, ela continua existindo. Mesmo que você trate as varizes maiores com espuma, depois a gente complementa com a escleroterapia também, que pode ser através daquela injeçãozinha com agulha de produto químico, ou pode ser com laser também. Existe o laser para aplicação transdérmica. E existe varizes internas, que a gente escuta falar muito também? Existe, né? Existe varizes em outros lugares do nosso organismo. Existe varizes, no caso da mulher, varizes pélvicas, por exemplo, em volta do ovário, em volta do útero. Causa também sintomas de dor no baixo ventre, no período menstrual também, durante a relação sexual. Existe varizes, por exemplo, no trato intestinal, que são as hemorroidas. Existe varizes na bolsa escrotal masculina, que é a varicocele. Existe varizes no esôfago, por exemplo, né, em pessoas que têm cirrose hepática, as veias do esôfago vão se dilatando. Então, existem varizes em vários locais do nosso organismo. Entendi. E assim, uma vez tratadas as varizes, elas podem voltar? Elas retornam? Uma doença que continua sendo acometida? A insuficiência venosa é uma doença crônica. As varizes são uma doença crônica. Então, nós estamos tratando aquelas varizes que já apareceram, que estão ali. Mas, como eu falei para você, existe um componente de hereditariedade. A pessoa nasceu com a predisposição de ter varizes. E ela vai continuar com essa predisposição. Então, pode ser que apareçam varizes depois. Tá? Mas, uma vez que a gente trate assim, os pontos de refluxo, que a gente chama, por exemplo, se essa fenda está insuficiente, se uma veia perfurante que comunica o sistema venoso superficial com profundo, se ela está insuficiente, ela é causa de varizes, nós identificamos isso através do exame, o ecodoppler. Se a gente trata, a possibilidade de voltar a ter varizes é menor, mas ela continua com a predisposição. Vamos supor que ela engravide depois que fez uma cirurgia de varizes. Vai provavelmente voltar a ter varizes, porque houve um aumento da pressão do útero dentro do abdômen. Mas se a pessoa procura a gente bem cedo, assim que ela começa a notar que está voltando alguma, a gente trata muitas vezes só com aplicação, não há necessidade de operar de novo. Entendo. Bom, ótimo saber um pouco mais de varizes. E quero te agradecer muito a sua presença. O nosso programa foi super esclarecedor. Eu acho que o nosso espectador tirou muito suas dúvidas. E quero aqui aproveitar para convidá-lo a assistir nosso programa durante a semana, que são sempre de temas diferentes. E caso você queira um assunto ou esclarecer uma dúvida, faça contato conosco. Mande e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.